Glória a Deus. Quero dar os parabéns às Déboras que se reuniram esse ano, né? Pela primeira vez neste domingo, e foi uma bênção a reunião de Déboras aqui, né? Eu posso dizer que eu sou uma Débora. Que isso, pastor? Mas é. No caso, eu não sou mãe de oração, mas sou um pai de oração. Amém? Eu, de vez em quando, passo em algumas igrejas que eu conheço, amigas, que têm o ministério de Déboras. Eu gosto muito de orar com as Déboras. Então, vai ser um motivo para mim também, de vez em quando, dar uma passada aqui na nossa. Amém? Que é muito bom, né? Com certeza, eu vou encher de nome as Déboras aí, para ser mãe de muita gente para orar. Muitos filhos, jovens, então, nós vamos começar a distribuir, né, para que vocês orem pela juventude. Déboras é um ministério de mulheres que se colocam na posição de mães, de intercessoras, né, e às vezes não só pelos seus filhos, mas pelos filhos de outras mulheres. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, né, esteja aqui, aí, ó. Agora vai ser dia 22, né? Se você quiser mais informação, procure a Shirley, né? Que ela está na direção aí com esse trabalho, né? Foi uma bênção. Deus abençoe vocês. Venham orar, meu irmão. Como nós falamos no domingo, se você se torna um intercessor na casa de Deus, pode ter certeza que vidas serão abençoadas através da sua vida. Quando você se envolve no reino de Deus, você é a primeira pessoa a ser abençoada. Amém? Glória a Deus. Você pode reclinar sua cabeça um pouco para orarmos a Deus? Pai, queremos te louvar nesta noite, queremos te agradecer, Senhor, porque já estamos sentindo a tua presença aqui neste lugar. E aonde o Senhor está, maravilhas acontecem. E nós cremos que nesta noite, neste lugar, Senhor, portas irão ser abertas pelo teu poder, pela tua vontade, porque a tua vontade para nós, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Muitas pessoas entraram aqui nesta noite para receber uma resposta do Senhor. Então eu te peço, Senhor, fala ao coração dessas pessoas, que elas possam entender e compreender a tua vontade. Assim nós oramos nesta noite, assim nós te agradecemos pelas bênçãos que ainda não estamos vendo, mas nós cremos que já está acontecendo no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que crer é assim, é você depositar a sua fé naquilo que você não está vendo, mas que você crê que vai acontecer. Amém? Você crê que Deus pode abrir uma porta para você? Que Deus pode fazer aquilo que você não tem condições nenhuma de fazer? Não é verdade? A fé é para a gente usar nesse momento. A fé é o instrumento de operação de Deus em nossas vidas, porque quando eu coloco a minha fé em ação, né, fica mais fácil para Deus agir ao meu favor. Mas o nosso Deus é tremendo, mesmo se Ele não encontrar fé, e se Ele quiser, Ele age da mesma forma. Amém? Deus é tremendo, e Deus é maravilhoso. Em Deus não há sombra de dúvida e muito menos falha. Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Por mais que pensamos que Deus está demorando, que Deus está falhando, né? Mas Ele é perfeito. Deus tem o tempo, a hora certa de agir. E qual é a porta que você precisa para a sua felicidade, para um certo prazer, um certo gozo em Cristo? Qual é a porta que você precisa? Se nós formos perguntar aqui, vamos encontrar respostas diferentes. Alguns precisam de uma porta de emprego, né? Quando fala assim, já vem na mente da gente uma porta de emprego. Outros precisam
que Deus abra a porta da saúde. Eu preciso de cura, hoje mesmo recebi um telefonema de uma pessoa que foi internada imediatamente na UTI, né? E eu orei para que Deus, nesta noite, abra uma porta de cura para essa pessoa. Assim como esse rapaz esse jovem, né, que nós oramos aqui nesta hora. Outros têm várias portas, quem sabe é você da sua necessidade, amém? Mas de uma coisa tenha certeza, que nesta noite Deus pode mudar a sua história. A Bíblia diz que basta somente uma palavra, basta somente você crer, não é verdade? E Deus pode agir a seu favor. Então vamos aqui numa história, numa palavra conhecida, em Lucas, capítulo 5, no versículo 1, né? Aonde Deus abriu uma porta onde nem existia, mas necessária para Pedro. Mas vamos ver aqui, para que, através dessa palavra, o Espírito Santo possa encher o nosso coração de esperança, de fé, para que possamos tomar posse daquilo que é nosso por direito. Amém? Nós precisamos de portas abertas e Deus quer abrir as portas. Mas Deus ainda faz ainda mais. O bom de servirmos a Deus é que Deus abre porta até onde não tem. Não é verdade? Ele faz isso, porque Ele é Deus. Eu e você não conseguimos nem abrir as portas que às vezes já estão diante de nós, não é verdade? Às vezes se torna intransponível, né? Mas Deus abre porta até onde não existe, só por sua causa. Amém? Eu estou sentindo vocês assim meio xoxo. Quando a gente sente assim, vocês olhando para a gente, dá aquela impressão assim, eu não estou crendo muito, não. Você crê ou não crê, meu irmão? Começa a falar igual uns camaradas, é sim ou não? É tudo ou nada. Amém? Você tem que tomar posse. Nós vamos falar sobre essa questão aqui de profetizar a vitória na sua vida. Para mim é um dos princípios. Depois de crer, você tem que criar o hábito de profetizar a vitória, de declarar a vitória. Amém? Então vamos aqui. Lucas capítulo 5, versículo 1. A pesca maravilhosa. Amém? Vamos lá? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre o quê? A tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e rompiam-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Só até aqui. Amém? Glória a Deus. Jesus aqui ainda não era conhecido. Jesus aqui ainda, nesse texto, a sua fama ainda não havia percorrido toda aquela terra. Porque aqui é um
Se você olhar se não me falha a memória, em Marcos ou Mateus, esse texto já não fala de pesca maravilhosa, mas fala do chamado de Pedro, né? Então, ele ainda não tinha toda aquela fama, mas algumas pessoas ali na Galileia, algumas pessoas ali em Genezaré, sabia do que estava acontecendo. Sabia que existia o filho de José, que era diferente das outras pessoas. Aquele jovem tinha uma maneira especial de falar. Aquele jovem tinha um jeito especial de tratar as pessoas, né? E isso já chamou a atenção. E Jesus, quando estava passando ali naquele lugar, a Bíblia diz que ele ainda iria falar para uma outra multidão. Ele justamente escolheu um barco para que pudesse falar, para que pudesse ensinar aquelas pessoas. E escolheu justamente o de Pedro, né? Aqui nós lemos que existia 2 barcos, mas escolheu justamente o de Pedro. Será que foi por acaso? Será que Jesus fez duni duni te salame mingue? O que eu quero escolher? Não. Existia um propósito. Como eu disse aqui no início, em outro texto, que não me falha a memória, acho que é Marcos, também capítulo 4, em Marcos diz o chamado de Pedro. E nós vemos aqui embaixo que depois ele chama, mas eu não quero me pegar ao chamado. Eu quero me parar aqui na porta que foi aberta para Pedro, que é o mais importante e é o que nós estamos tratando aqui no decorrer deste mês. E é o que nós estamos desejando aqui ardentemente, é que o Senhor abra uma porta para nós. Eu preciso de portas abertas. Eu preciso que Deus abra para mim várias portas. Eu creio que você também precisa que várias portas na sua vida sejam abertas, não é verdade? Mas nós precisamos crer verdadeiramente que Deus pode fazer isso e muito mais. Amém? Então, quando ele chega e escolhe o barco de Pedro, e ali ele divulga, né, a palavra de Deus, ele fala, ele prega, e a Bíblia fala que esses homens estavam lavando as redes, né, e lavando as redes, mas não significa que eles não estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Jesus, com o jeito dele de falar, eu creio que enquanto Pedro lavava a rede, a palavra de Deus foi entrando dentro do coração de Pedro de uma tal forma, porque, vamos lá, vamos pensar bem, Jesus manda ele voltar ao lago, justamente o lago que eles acabaram de sair, e não haviam pegado nada, não haviam apanhado absolutamente nada, e Jesus manda eles voltarem para o mesmo lugar. É para dar um nó na mente do sujeito, não é verdade? Voltar para o mesmo lugar que eu vim agora e não apanhei nada. Em outra mensagem, eu falei para vocês que Jesus era conhecido como carpinteiro. Era filho de José, sabia muito bem, entendia muito bem de móveis. Mas Pedro aqui, Pedro cresceu dentro dessa função. Seu pai era pescador. Então ele cresceu conhecendo bem esse ofício, sabendo que uma boa pescaria é feita de madrugada e não aquela hora do dia. Ele entendia do assunto. Era uma pessoa especializada naquilo. Ele vivia daquilo, aquilo era o sustento dele. Às vezes, quando nós queremos uma porta aberta de Deus para nós, mas nós nos colocamos nessa posição de achar que sabemos como que tem que ser feito, porque eu sou doutor nessa parte, eu entendo muito bem disso, eu sei como é que funciona isso, e para isso funcionar tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, não é verdade? Às vezes nós nos portamos dessa forma. Vamos trazer aqui para uma área conhecida, pelo menos da minha parte, da construção.
né? Eu sei como que tem que ser feito, eu sei como é o procedimento. Ah, mas Deus quer agir. Não, mas Deus, para agir, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer uma coluna, ele tem que fazer isso aqui. Nós queremos, às vezes, ditar as regras para como que Deus tem que fazer. Você está me entendendo, meu irmão? Mas queremos uma porta aberta. Mas, às vezes, a nossa altivez, o nosso achismo, né, que Deus tem que fazer, não, tem que ser dessa forma aqui, senão não serve. Pô, eu sou especialista nessa parte aqui, eu sei como funciona isso. De repente, Pedro pode ter pensado, ele é filho de José. José não é pescador, José é carpinteiro. José não manja nada de pescaria. E ele chega aqui e manda a gente voltar ao lago essa hora. Se de madrugada é o melhor horário, a gente não pegou nada essa hora, não vamos pegar nada. Mas aquilo que eu falei para você, isso aos olhos naturais. Isso é a natureza humana. Pedro, de repente, pode ter pensado dessa forma. Mas ele não sabe nada de pescaria, ele não compreende nada. Eu sei o que é pescar. Quem aqui já pescou na vida? Né? Mas já pescou de arrastão? Hein? Aí já diminuiu. Pescar de varinha pareceu uma turma maior. Eu pesquei para nunca mais na minha vida. Não é para rir, não. É para chorar. Aí você ri mais ainda, é pior. Falando para o povo parar de rir. Mas eu fui numa pescaria uma vez para nunca mais. Eu falei, não me chama, não. Desse tipo de pescaria, eu prefiro pescar de varinha. Ué, eu não sou pescador profissional, meu irmão. Você ir em alto mar. Se o camarada não estiver preparado, já dá trabalho enjoando, né? Ficar... Só a graça. Mas quando junta 2 barcos para fazer aquela... Ah, meu irmão, eu me agarrei de um jeito que eu fiquei com medo de cair ali dentro daquele negócio, uns barcos, aquilo ia levantando no meio da onda. Meus irmãos, só quem já presenciou sabe como é que o negócio é feio, é ruim. Alto mar também não pesco, não. Não sou pescador profissional, meu irmão. Tem gente que meter a besta aí, não, eu vou mesmo, vai nada, vai fazer vergonha e dá trabalho ainda lá. É difícil, não é uma coisa fácil. Né? É difícil. Imagine Pedro sabendo isso tudo. Mas o diferencial, o que aconteceu, é que Pedro, quando lavava redes, ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela, quando entra na nossa vida, ela entra para mexer com o nosso eu. Ela entra para mudar a nossa história. Amém? E eu creio que a palavra de Deus mexeu com Pedro a tal ponto, porque a gente sabia que Pedro era um homem emotivo, um homem que agia muito na emoção, né? Que iria muito na razão. Mas aqui Pedro, quando ouve Jesus falar assim, volte e lance novamente as suas redes, ele até tenta se justificar, ele até tenta dizer para Jesus, olha, eu sei o que eu fiz aí. Eu trabalhei, nós trabalhamos a noite toda, mas por eu ouvir a tua palavra, ela entrar no meu coração, criou uma esperança. O Senhor fala, mas não fala como um judeu qualquer. O Senhor fala como aquele que é enviado de Deus. O Senhor não fala de uma maneira normal. O Senhor fala de um jeito especial. Porque do jeito que o Senhor falou, me quebrou. Eu já vi tantos durões chegar na presença de Deus, sair de casa e bater no peito e falar assim, eu quero ver se Deus vai falar comigo mesmo, eu quero ver o que acontece lá. Ah, irmão, teve uma vez que eu fui na igreja com um durão desse, e eu estou lá me derramando, e ele durão lá. Daí um bocadinho teve um mover lá na frente, aquele mover mesmo do Espírito Santo.
E eu preocupado, que eu queria ir lá na frente, mas preocupado com ele, porque eu levei ele. Quando eu olho para lá, para o lado, cadê o Durão? Eu procurando o Durão, cadê o Durão? Sabe que o Durão foi lá na frente, o Durão nada, estava caído lá, chorando igual um bebê. Eu falei, o Durão, na presença de Deus não tem isso não, meu irmão. Deus quebra qualquer um, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que todo joelho se curvará diante dEle. Amém? Aonde há a presença de Deus, aonde está a presença de Deus, vai se calar, vai se dobrar em nome de Jesus. Ele saiu da igreja ainda falando comigo assim, rapaz, o negócio é feio lá. O negócio é... Eu falei para você ver o poder de Deus, aonde há a manifestação do poder de Deus, as nossas pernas tremem, a gente quase não consegue se manter em pé diante do Rei da Glória. Amém? Pedro entendeu isso, porque olha o que Pedro fala, meu irmão, e eu quero que você se pegue nessa palavra nesta noite, para que através dessa palavra as portas se abram na sua vida. Pedro diz então assim para o Senhor, olha, trabalhamos a noite toda, mestre, mas nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra nós iremos lançar a rede novamente. Amém? Sobre a tua palavra. A palavra que vivifica, a palavra que restaura, a palavra que renova, a palavra que dá força, a palavra que santifica, a palavra que transforma, a palavra que restaura as vidas das pessoas. É sobre a palavra. A palavra tem poder. E nós precisamos entender o poder da palavra de Deus na nossa vida. Às vezes enfrentamos situações, queremos portas abertas, mas recebemos mais palavras de maldição sobre a nossa vida, aceitamos palavras de maldição, mas às vezes não sabemos rebater palavras de maldição com palavras de bênção. Às vezes palavras que foram proferidas por alguém que nós amamos e nós não falamos nada, nós nos calamos, ou muito mal falamos assim. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia de você mesmo, meu irmão. Que você tem a palavra de vitória nas mãos e às vezes não está sabendo usar a palavra de vitória. Se alguém falar uma palavra de maldição, rebata com a palavra de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a profetizar vitória, a declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que nos dá autoridade e poder. E nós precisamos saber usar essa palavra, uma arma que nós temos em nossas mãos e às vezes não sabemos usar. Recebemos uma palavra, mas não sabemos como desfazer a maldição que foi lançada sobre as nossas vidas. Começa a declarar a palavra. Começa a falar para você mesmo. Não é para ninguém, não. Primeiro fala para você, porque você que precisa ouvir. Você que precisa entender. Você que precisa viver a palavra de Deus. Aí você começa a falar para você. Na sua casa te chamam de derrotado. Na sua casa te chamam que você não vai chegar em lugar nenhum. Na sua casa, às vezes, alguém se levanta e fala que você não era nem para ter nascido. Espero que ninguém aqui tenha ouvido isso, mas infelizmente a gente já ouviu pessoas falar isso. Mas você rebate essa palavra, com a palavra de Deus. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou plano de Deus. Antes de Deus formar todas as coisas, eu já existia na mente de Deus. Eu estava na mente de Deus, no coração de Deus. Eu sou criação de Deus. Eu sou eleito por Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o meu favor. Você começa a declarar, você começa a dizer palavras de vitória para você. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, esse negócio de... Agora está surgindo muito livros de autoajuda, não querendo despregar o que o pastor Elias
pregou domingo, o Elias falou certo. A palavra de autoajuda é a palavra que vem do alto, é a palavra do Senhor. Amém? Mas temos livros, eu creio que o Elias também encara dessa forma. Nós temos livros que também nos ajudam. Ele até citou isso, né? Foi coerente, que temos também especialistas, pessoas para nos ajudar. Tem pessoas que se formaram nesta área, né? Para justamente conversar, descobrir aonde está o problema, e melhor ainda se for cristão, não é verdade? Maravilha, que aí une o problema com o espiritual e maravilha, resolve tudo uma vez só, glória a Deus. Mas às vezes, nós precisamos de ajuda. O que você vem fazer aqui aos domingos, às quarta-feiras, é receber uma palavra de ajuda, uma palavra de orientação para você seguir a sua caminhada. Agora imagine esses homens aqui, que precisavam sustentar a sua família, precisavam levar o recurso para dentro do seu lar. Mas quando um pai de família não consegue levar o sustento, imagine, né? O semblante dele cai, ele não precisa nem falar nada. Quando ele chega em casa, a esposa já sabe, conseguiu nada, né? O semblante já diz tudo. Tem criança que já até sabe, assim, rapaz, bala não tem, né? Não teve jeito. Mas quando nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus gera em nós esperança. A palavra de Deus gera em nós fé. A palavra de Deus gera em nós sabedoria. Amém? A palavra de Deus é o firme fundamento das coisas que estão ainda para acontecer na nossa vida. E quando nós cremos, e quando Deus libera essa palavra, e nós em cima dela depositamos a nossa fé, eu posso declarar para você aqui nesta noite que não há porta que resista ao poder de Deus sobre a sua vida. Mas quando você toma essa posição de declarar em cima da palavra de Deus, amém? Amém? Quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, assim como Pedro. E ele foi surpreendido, porque ele declarou para o Senhor Jesus, mas ele também não ficou só na declaração, mas ele foi para ver o cumprimento daquilo que ele havia declarado. Amém? Se este homem que está andando aqui, o Genezaré, que é filho de José, se ele liberou essa palavra, e essa palavra entrou no meu coração, eu quero ver se ela vai se cumprir. Né? Ele vai ao mar, e a Bíblia diz que ele começa então a lançar a rede, e a rede vem como? Vem cheia. Vem cheia. E quando ele vê que a rede vem cheia, o que acontece com ele? Quando você vê que Deus abriu a porta, que o milagre acontece, o que acontece com você? Você fica com essa cara de enterro assim? Tem nego me olhando aí assim, meio... Nada, meu irmão, você vai sair pulando, gritando, correndo, não é verdade? Lembra de Naamã? Eu fico imaginando Naamã na beira daquele rio, meu Deus do céu, deve ter dado muito trabalho. Quando no último mergulho, Naamã levanta, olha, cadê a lepra? Aí olha, ué, as cartilagens voltou tudo. Tem nariz? Não tinha nariz, não tinha orelha. Naamã, olha... Meu Deus, está igual pele de neném. O trabalho deve ter sido, foi tirar aquele homem de dentro do rio Jordão, né? Aquele homem deve ter corrido muito, deve ter festejado muito, porque a alegria de receber uma bênção, uma vitória, é tão grande. Quando você recebe a notícia de uma porta de emprego, meu irmão, que se abre, não é verdade? Como é que você chega em casa? Né?
Você chega em casa feliz da vida, maravilha, bênção que eu recebi. Imagine Pedro quando olha para aquela rede e fala assim, meu Deus, é verdade, a palavra dele é verdadeira. Este homem não está falando qualquer coisa, mas na palavra deste homem tem poder, ao ponto de Pedro largar tudo e seguir a este homem, porque Pedro viu que na boca de Jesus não saía palavras qualqueres, mas saiu palavras de poder, palavras de vida. E o mais interessante é que a Bíblia diz que quando eles estavam recolhendo os peixes, eles não aguentavam, e aí chamaram quem estava. Ah, meu irmão, quando a porta que Deus abrir para você, meu filho, vai abençoar a sua vida e vai abençoar quem está à sua volta. Vai abençoar quem está perto de você, vai ser abençoado. Você lembra da arca quando chegou dentro da casa de, esqueci o nome dele, Obed-Edom, né? Ia falar Jabezão, mas não é não. Obed-Edom. Quando a arca chegou dentro da casa dele, a Bíblia diz que abençoou a casa, porque Deus abençoa primeiro a pessoa que recebe, mas diz que até a criação do homem foi abençoada. Os vizinhos foram abençoados. Davi, quando ouviu falar que todo mundo lá naquele lugar estava sendo abençoado, o que Davi falou? Opa, vamos construir então um lugar para a arca do Senhor, que ela abençoa. Davi, quando mandou a arca para lá, é porque ele tinha visto Uzar, né? Ser fulminado. Mas quando ele ficou sabendo que na casa de Obed-Edom, Deus estava abençoando, ele falou, eu tenho que construir um palácio para Deus. Eu tenho que construir um lugar para Deus colocar a arca. Amém? Porque aonde Deus está, meu irmão, Ele abençoa a sua vida e abençoa quem está à sua volta. As pessoas serão abençoadas com a bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Você crê nisso? Deus fez isso com o servo dele aqui, com Pedro, abençoou a vida dele, e não só a vida dele, mas a vida daqueles homens que estavam no barco ao lado, também foram abençoados pelo Senhor. Porque a bênção do Senhor é assim, ela se multiplica, ela vai se estendendo na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas se apegue a esta palavra nesta noite. Sobre a palavra de Deus, sobre a palavra que foi liberada sobre a sua vida, lance a sua fé. Amém? Lance a sua esperança nesta noite na palavra de Deus. Não existe nada melhor do que a palavra, porque é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra. A palavra cura, amém? A palavra transforma, a palavra que dá vida. Se você está aqui até hoje na presença de Deus, é porque essa palavra tem te sustentado, a palavra tem te mantido, a palavra tem te abençoado, e muito mais Deus irá fazer por você. Coloque-se de pé neste momento, e sobre a palavra de Deus nessa noite,